Meu amigo Jorge Kirchner, ele me mandou um e-mail sobre a quarta revolução industrial. É um resumo fantástico feito, traduzido de um mestre, né? O do Golub, que tem muito a ver até com a minha vida profissional e familiar. O grande exemplo que eu tive foi o meu pai, como sempre repito. O pai, ele começou a vida trabalhando de um jeito e foi mudando. A loja dele, eu me lembro do início, tinha oficina, ele tinha empregados, ele atendia, ele, a mãe, os fregueses, um empregado no máximo, na loja. E assim foi indo, à medida que o tempo foi passando, ele terceirizou a partir dos próprios eletricistas o serviço de apoio àqueles que queriam concertos. Acabou com a oficina de rádio. O rádio deixou de ser, na época era válvula, tudo, e o que ele ganhava ali não compensava o tempo que perdia. E ele começou a vida como eletricista, de escada nas costas, empregado da concessionária Florianópolis, trabalhando aos 13 anos, o que é muito importante. Hoje em dia parece que trabalhar é crime, a criança tem que aprender a trabalhar. No Japão, as crianças limpam as escolas, aqui são tratadas como bebezinhos até quando saem da universidade. Então as mudanças até a partir de pedagogos, de gente que nunca trabalhou, né, além daquilo que faz, o nosso drama são os especialistas. Então nós temos que repensar muita coisa. Mas a minha experiência com inovação foi algo sensacional na Copel. Logo que eu entrei na Copel, eu tive a oportunidade de trabalhar numa área de testes e laboratório, tentando descobrir, viajando com 1, 2, 10 técnicos, se uma subestação ou usina poderia funcionar, se o equipamento estava de acordo com a especificação, se o projeto estava bem feito. E isso evoluiu tremendamente quando, já como gerente dessa área que estava para ser extinta, a doutora Arturo foi convencida a manter e eu assumi a divisão de testes e laboratório para frente, porque primeiro o amigo Edgar Fávaro, depois eu. E uma sequela ou um benefício da obra de Foz do Areia foi, naquela época, 1982, sei lá, 81, poder comprar equipamentos de testes, ensaios, no valor de $1.130.000. 1 milhão num programa, 130 mil no outro. Dólares daquela época. E para mim foi uma oportunidade fascinante, né? Graças ao apoio de representantes da HP, principalmente, meu amigo, agora não estou lembrando o nome, coisas de velho. E eu gastei 1 ano, talvez, lendo meticulosamente 2 coisas. O que o pessoal espalhado pela Copel queria e o que existia já nos Estados Unidos. E a diferença colossal entre
formas de ensaios e tudo possíveis e aquelas que nós usávamos. Então, pedi, a gerência concordou, abandonar completamente as listas que pré-existiam, e comprar o que devia. O que eu achei bacana na época, principalmente numa segunda etapa, aquela de $130 mil, foi descobrir a EE 488, se não me engano, já pressupondo a conexão dos aparelhos a computadores portáteis. Por uma série de circunstâncias, eu virei diretor de operação da Copel e seu presidente, 1993, 94. E isso foi mais uma oportunidade de mudanças. Justamente nessa época, em 93, houve uma mudança, 94 principalmente, o Dr. Eliseu, se não me engano, governo Itamar, do modelo do setor elétrico. Essa mudança fez com que ela acabou com a tarifa única que matava o setor elétrico no Brasil e criou o conceito do lucro, quer dizer, a empresa que pudesse trabalhar para ter mais lucro, ótimo. Isso foi uma revolução que eu aproveitei ao máximo, vamos dizer assim, até em cima de coisas que a Copel já tinha na sua prancheta, como automação de subestações. Criamos uma equipe e começamos esse trabalho. Óbvio que os sindicatos reclamaram. E o momento mais importante foi quando o presidente do sindicato chegou e exigiu a contratação de 1.000 novos operadores de subestação. Aí eu respondi para ele: vamos fazer o seguinte, você me diz quais são as subestações perigosas, nós vamos iniciar a automação por elas. Pôs o chapéu e saiu da sala com o companheiro dele. Foi uma maneira de enfrentar uma coisa que já me incomodava, por causa da lei de insalubridade e outras sandices aí. A subestação estava se tornando complicada. Você chegava numa subestação cheia de mato, o operador dentro da sala, às vezes vendo televisão, principalmente as menores, e as grandes eram hotéis praticamente, quer dizer, hotéis. Tinham que ter instalações enormes porque eram 24 horas com operadores, com tudo. E naquele ano, eu já tinha começado o ano com uma dor de cabeça. A principal subestação de conexão com a região sudeste, o operador de primeira linha tinha feito 2 manobras erradas que se refletiram em desconexão. Ele caiu do céu o desafio. Aí veio a pergunta: e o desemprego? Eu garanti que não haveria desemprego. Para que desemprego? Tanta coisa para ser feita na Copel. Copel é uma empresa gigantesca que cuidava na época de lambaria, telecomunicações. É uma questão de reeducar, retreinar e reposicionar seus empregados. Não havia necessidade de demitir ninguém, como não há na maioria das empresas grandes. Elas podem criar atividades ou terceirizar, porque a legislação trabalhista ela é um pesadelo para o empreendedor. E assim, a modernização das empresas ganhou espaço no mundo inteiro.
Agora, o que eu gostei muito, até porque por efeito da idade, a questão da saúde é um problema delicado, cada dia mais caro, planos de saúde não param de aumentar de preço, seguro para a saúde é um absurdo. Quer dizer, a pessoa que quer ter um bom padrão de atendimento médico tem que ganhar muito bem. As pessoas mais humildes, eu tenho pena delas, porque elas vão sofrer muito, vão ter uma redução de vida. E também o custo do INSS, do SUS, aumenta sem parar, quando ele poderia diminuir, e muito. Agora, não só ele, né? Todas as profissões do motorista de táxi, as indústrias montadoras, tudo isso está relativamente assustada com a evolução, o que é um erro, porque com certeza muita coisa pode mudar, inclusive a qualidade de vida. Para que trabalhar feito um doido, esquecendo que a vida não é só isso? Nós temos que saber viver, porque a vida passa. Inclusive, o excesso de trabalho aliena a pessoa, ela se torna um robô, ou muitas vezes mal-humorada, etc., e a coisa fica difícil, né? Agora, nas dicas que o Jorge Kirchner me deu, né? Eu achei interessante até um aplicativo que esse aplicativo fala sobre a avaliação do estado de humor, né, das pessoas, né, que é desenvolvido aí com a IBM, para ver o estado de humor, né? Então, esse aplicativo vai ser muito divertido, né, à medida que ele se divulgar para valer. Assim como tratamento de câncer, né, e outras coisas. E ele fala até que poderemos ter a extinção até de profissões como a do advogado, que é lógico, né? À medida que a justiça se tornar eficaz, né, ela vai dispensar uma burocracia infernal que elitiza a justiça, né? A justiça é uma coisa a favor de quem é rico ou poderoso. Ela não é exatamente acessível à pessoa comum. A justiça, a saúde, o transporte, a habitação, para tudo isso nós poderemos ter soluções de baixo custo e de bom padrão. Se não temos, é porque não havia tecnologia. Nós estamos no século da sustentabilidade. Todos os métodos, a maioria dos métodos de trabalho do século XX são hostis à natureza. Até o tamanho da gente. Né? Para que nós temos que ter esse tamanhão todo? Nós não vivemos mais na selva. Nós temos que diminuir o tamanho para reduzir custos de transporte, energia. A engenharia genética poderá produzir um ser humano mais adaptado ao ambiente em que vive. Isso se as pessoas não se matarem antes. A Guerra Fria está voltando aí com tudo. E vamos ver o resultado.
As inovações nem sempre são boas.